acredito sinceramente que nós estejamos realistas. Nós tivemos outra questão que o nobre deputado mencionou, a questão dos investimentos. Aqueles investimentos, sim, são os investimentos que eu mencionei, que são os principais investimentos que estão previstos no nosso orçamento. O deputado também mencionou a questão do incentivo fiscal. Isso. E o deputado mencionou a questão dos incentivos fiscais. É algo absolutamente fundamental, porque o Estado ele não abre mão de absolutamente nada na política sua de incentivo fiscal. Pelo contrário, ele é uma receita que ele não terá de maneira nenhuma se ele efetivamente não prover esse incentivo fiscal para atrair uma determinada empresa. Então, a gente tem a ideia de passar a ter um 100% num prazo mais longo, já ter alguma coisa agora. E não ia ter nada se a empresa não viesse. Então, é absolutamente fundamental, eu divido com Vossa Excelência a ideia de que a gente tem que ser o mais agressivo possível nessa política fiscal. Vossa Excelência mencionou essa questão desse horizonte da autonomia do Estado. Eu entendo que essa autonomia sustentável e estrutural, não apenas uma momentânea ou conjuntural, ela será obtida a partir de uma grande reforma do bolo tributário nacional, né, de uma melhor relação entre os municípios, entre os estados e entre a federação. Mas, enquanto isso efetivamente não acontece, a política de incentivos é uma forma da gente poder ampliar a receita do Estado. E me permita destacar a Companhia Siderúrgica do Pecém, que é o maior investimento privado da história do Ceará, que foi apresentado ainda no primeiro governo Cid Gomes, ainda no Palácio Iracema. A CSP contratou um ex-ministro do Planejamento para poder fazer um estudo e foi apresentado ao governador. E nesse estudo, colocava lá que, meu caro deputado Sarto, após a Companhia Siderúrgica do Pecém estar pronta, o que deve acontecer agora, até o ano de 2016, ela estará rodando, funcionando, efetivamente produzindo 3 milhões de toneladas de aço em placas aqui no estado do Ceará, um incremento de 12% do PIB do estado, 12% do PIB total. Então, se a gente tem um PIB de 105 bilhões realizado em 2013, 12%, estou falando do que já realizado, 12%, a gente está falando de 13, de 14 bilhões de reais a mais. E do PIB industrial, que hoje equivale em torno de 23% do nosso PIB do Estado, de 48%. Então, ele é um equipamento que ele, obviamente, faz com que o Estado, a partir da implantação dele, já agora, já muda. Quantidade de cearenses trabalhando e tudo mais. Então, eu entendo que, respondendo de modo muito claro, a gente precisa, do modo estrutural, ter uma nova pactuação para que o Estado fique tranquilo, certo? E possa efetivamente aumentar, mas, enquanto isso, e nós não podemos esperar por isso, a gente buscar essas políticas. E eu acredito que a atração de investimentos é fundamental, esse incentivo fiscal é absolutamente essencial que nós possamos fazê-lo. Para cumprir aqui uma promessa que eu fiz ao doutor Araújo, quando Vossa Excelência mencionou, só para deixar claro, Vossa Excelência mencionou que o Judiciário e o Ministério Público já haviam ultrapassado o limite prudencial. Só para deixar muito claro. Não, ultrapassou o limite de alerta. O limite de alerta, ele corresponde a 90% do limite legal. Então, o que houve ultrapassar foi ainda o limite de alerta. Nem o Executivo, nem o Judiciário, nem o Ministério Público, nenhum dos dois ainda chegou ao limite prudencial. Só para ser bastante justo com esses dois poderes que são absolutamente fundamentais. Não deve ser perseguida. Só fazendo aqui as palavras do deputado Lula Moraes. Não deve ser perseguida. Não deve. Não. Isso é um limite que ninguém percebe. Ninguém percebe. E aí, deputado Lula, me permita saudar aqui os companheiros do FUASPEC, que se fazem aqui presentes, a Ritinha aqui, justamente com uma série de outros amigos. Eu tenho dito isso. Eu tive a alegria de assumir a CEPLAG pelas mãos do governador no dia 3 de janeiro de 2011. Dia 3 de janeiro de 2011 foi uma segunda-feira. E na sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2011, eu estava lá na sede do Mova-se,
e a Ritinha dizendo, não, mas o senhor vem aqui, nunca um secretário veio aqui, eu vou lá. Então, nós fizemos, no dia 7 de janeiro, a primeira reunião com todo o FUASPEC na sede do Mova-se, lá no centro da cidade. Então, nós procuramos ter, com o conjunto dos 32 sindicatos que compõem o FUASPEC, uma relação da mais alta transparência, deputado Sarto, e diálogo aberto. Né? Então, dentro desse contexto, eu pego as palavras de Vossa Excelência. Eu disse isso inúmeras vezes ao FUASPEC. Nós não podemos imaginar, né, que o Estado do Ceará tem 140 mil servidores públicos, ativos e inativos. Nós temos aí 64 mil servidores ativos. Desses 64 mil, me permitam, dos 64 mil servidores públicos ativos do Estado do Ceará, o governador Cid Gomes nomeou 22.600 servidores públicos, dos 64 mil, meu nobre deputado Sarto. Ou seja, mais de um terço de todos os servidores na ativa do Estado do Ceará hoje foram nomeados pelo governador Cid Gomes. Eles apresentaram uma quantidade boa, não vou saber lhe informar exato quantos. Hoje nós temos 76 mil aposentados. Hoje nós temos 76 mil aposentados. Então, dentro desse contexto, nós não podemos ter um Estado, né, que ele perca a sua capacidade de investimento e se autoconsuma no pagamento da sua folha de pessoal. Obviamente que isso não é inteligente para ninguém. Não é inteligente, muito menos para os servidores públicos. Né, da gente ter um Estado. A gente estava exatamente aqui respondendo a pergunta de Vossa Excelência, falando de como o Estado ser cada vez mais forte, para poder ter mais autonomia e depender menos de outros organismos para poder fazer os investimentos que a gente precisa. Né? Então, é muito importante realmente a reflexão de Vossa Excelência. Bom, Vossa Excelência mencionou também a questão das PPPs, para que eu não me alongue mais tanto. Eu acho importante, mencionou a questão do arco metropolitano e de várias outras, e mencionou a questão das despesas continuadas. Eu queria fazer 2 comentários. Um, o governador, além de um político que dispensa comentários, ele é uma pessoa que ele é um gestor de mão cheia. Ele é muito voltado para a gestão. Ele gosta, né, da parte administrativa. Então, ele criou o MAP, que é o monitoramento das ações e projetos prioritários. O MAP, na verdade, ele é o WebMap, ele é um sistema. Ficou tão caracterizado no governo Cid Gomes essa questão do MAP, quando a gente ia para o governo itinerante, era cheio de cartazes lá, desembargador, o pessoal levantava o cartaz e botava, governador, aprova o MAP tal. Porque o secretário chegava e dizia assim, ó, essa iniciativa está no MAP, eu já coloquei lá no MAP, se só o governador aprovava, o pessoal levava os cartazes, sabe? Governador, aprova o MAP tanto da secretaria tal. Então, vamos pegar o MAP. Né? E as reuniões de secretariado no governo Cid Gomes foram substituídas pelo nome de reuniões do MAP. Né? Então, foi um instrumento que o governador criou, que é um instrumento gerencial. E ele tem um foco no investimento. Para além dele complementar, hoje nós temos, o governador criou, principalmente no segundo mandato, o MAP Gestão. Ou seja, para essas despesas continuadas, quando o Estado decide fazer um determinado investimento, a gente já sabe qual vai ser o custeio que vai ter atrelado àquele investimento. Para quê? Que ele possa ser discutido e ser decidido pelo gestor máximo, tá certo? Em conjunto, né? Considerando, né, esse aspecto mais global. Então, eu entendo que são ferramentas absolutamente de relevo, implantadas pelo governador Cid, e eu, tendo a minha primeira experiência pública no governo Cid Gomes, no primeiro mandato na área de desenvolvimento econômico, e no segundo na área do planejamento de gestão, não consigo imaginar como o Estado era administrado, meu caro líder Sarto, sem isso. E sobre as PPPs, eu coloco para Vossa Excelência o seguinte, o Estado do Ceará utiliza o sistema, nós temos grandes referências no mundo que, por exemplo, o governo inglês, certo, utiliza PPPs de modo muito firme. É uma maneira muito importante que a sociedade, a inteligência global criou de efetivamente a gente poder aperfeiçoar e poder ampliar os investimentos, porque a gente une a inteligência privada nesse contexto também, e há uma celeridade que efetivamente é possível ser feita pela inteligência privada. O Estado divide riscos, ok? Então, tem uma série de pontos positivos. O Estado do Ceará tem 4 já consolidadas e existem várias outras, Vossa Excelência mencionou algumas, em discussões e em possibilidade. São Castelão,
a Ponte Estaiada, o VaptVupt e o Hospital Regional Metropolitano. São as 4 já consolidadas. Então, mas nós não podemos deixar de sempre ter em mente que parceria público-privada, ela significa uma antecipação, uma vinculação de uma receita futura do Estado. Ok? Antes existia um limite de 3% para essa vinculação. Esse limite foi ampliado para 5% dessa vinculação. Então, a gente não pode esquecer sempre de semente. Ela é um instrumento, repito, fundamental, essencial, importantíssimo, mas precisa ser utilizada com a sustentabilidade que é inerente a qualquer aspecto das nossas vidas. Nossas relações familiares, sociais, todas elas devem ser sempre sustentáveis. Nossa relação com a nossa saúde, estava conversando daqui a pouco com o deputado Lula Moraes sobre isso, tudo deve ser sustentável. A utilização das PPPs também. Por quê? Porque nós estamos vinculando uma receita futura do Estado. Então, tentando, deputado, ter passeado aqui pelos itens que Vossa Excelência muito bem ponderou e na expectativa de ter elucidado de algum modo deles, encerro aqui essas colocações do que Vossa Excelência mencionou. Muito grato pelas perguntas. O desembargadora deseja fazer alguma colocação? Doutor Antônio? Por favor, doutora Vilauba. Esse outro pretinho aí, esse outro aí. Tem um botãozinho. Isso. Certo. A gente viu aí... Só um minutinho, doutora. Doutora Ritinha, por favor. Aqui, sente aqui nesse lado esquerdo. Aqui é o lado do magistrado, aqui é o lado dos servidores públicos agora. Aqui. Certo. Pois não, doutora. Quer dizer, a gente viu aí a pergunta assim, né? Ele estimulou o secretário a falar com relação a essas receitas que nós não temos efetivamente, né? Dependemos delas para cumprir com este planejamento, né, que é feito. Então, a gente viu também, e eu fiquei, apesar do judiciário, né, já está com uma luzinha alertando, e a gente fica numa situação de não poder fazer mais quase nada, apesar de ter garantido já o concurso, né, de juízes, mas num número que não vai completar o quadro. Já estamos, né, com uma deficiência muito grande e vamos continuar sem servidores. Vossas Excelências têm conhecimento, né? Mas fiquei feliz, né, com esse planejamento, tirando o judiciário, né, naquilo que poderia e pode me beneficiar. O que eu vi com relação à saúde, principalmente a segurança. Do planejamento de 2014 para 2015, é quase 100%. Eu acho que hoje é um dos males, né, maior da nossa sociedade atualmente, né? A gente não poder mais dar um passo com medo, né, da violência. Então, isso realmente eu parabenizo, né? Fiquei feliz. Saúde, educação e segurança, eles foram prestigiados, privilegiados. Mas, na mesma linha do deputado Roberto Mesquita, né, falando desse financeiro que nós não temos, dessas reservas que nós não temos, que temos que negociar, e a União, que não faz muito caso disso nesses repasses, eu imagino Vossas Excelências e quase todos, né, como representantes do povo, são vinculados a um determinado município. Então, a gente viu o mínimo de repasse aos municípios, né? Como é que se trabalha hoje, nesse estado do Ceará, com esses municípios pobres e já na iminência de paupérrimos, né, por conta dessa estiagem que vem, e não são muito bons, né, o que se nos apresentam aí pelo pessoal da ciência, né, como fica a questão dos municípios.